E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Udo e nós vamos tratar do nosso curso de História do Paraná. É isso mesmo, para quem vai fazer faculdade ou está pretendendo fazer o vestibular das principais universidades do nosso estado, você vai ter que fazer exercícios voltados para a História do Paraná. Então vamos lá, a gente vai trabalhar um pouco esse conteúdo com vocês hoje, para que vocês possam poder gabaritar essas questões nas provas, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender o estado, tá? Como é que ele funciona, as distribuições dele, né? Aqui a gente tem o estado dividido nas suas regiões e em 399 municípios, tá bom? O Paraná é o primeiro estado do sul do Brasil, né? A considerar do norte para o sul, né? Então a gente tem o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Paraná é um estado estratégico, porque ele faz fronteira com outros dois países, tá? Com o Paraguai e com a Argentina, além de fazer fronteira com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, sendo um estado estratégico para o contato entre o sul e o sudeste, ou mesmo o sul e qualquer outra região do Brasil, tá bom? Então é um estado bem importante, bem relevante, mas vamos em frente. Esse conceito, apesar de ele ser utilizado na geografia do Paraná, a gente usa frequentemente esses termos em exercícios. Então, o Paraná ele pode ser dividido em termos geográficos em 4 regiões. Você tem o litoral, primeiro, segundo e terceiro planalto. Se o exercício for mais específico, ele pode dar nomes. Então, você vai ter lá o Planalto de Curitiba, o Planalto de Ponta Grossa e o Planalto de Guarapuava. São nomes que são atribuídos, mas nesse caso é mais difícil você ver um exercício com esses nomes. O normal é litoral, primeiro, segundo e terceiro planalto, tá bom? Vamos em frente. Aqui, uma rápida informação sobre a hidrografia do Paraná. Opa, voltando aqui. Isso. Gente, o Paraná é um estado muito bom para o uso da água, né? Tem muita água doce, além de ter um litoral pequenininho, né? A gente tem aqui os principais rios. O Paranapanema, que faz fronteira entre o Paraná e o estado de São Paulo, que é um rio muito importante. O rio Tibagi, o rio Ivaí, o rio Piquiri e o rio Iguaçu. Além, é claro, do rio Paraná, que faz a fronteira, né, entre o Paraná e o Paraguai e a Argentina, tá bom? Então, esse também é um rio bem importante. Paraná, para quem não sabe, é uma expressão que vem da língua tupi, que significa tão grande quanto o mar. Por que isso? Porque os índios olhavam para esse rio, né, para o rio Paraná, e entendiam que era um rio realmente muito grande. E é o rio que atribui o nome ao atual estado, tá bom? Vamos em frente. Bom, aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele tem essa faixa grande azul aqui, que é o aquífero Guarani. O que é o aquífero Guarani? É uma fonte de água, uma reserva muito grande de água que a gente tem subterrânea. São mais de 40, quase 50 mil quilômetros quadrados de água subterrânea. Apesar de ser uma fonte de água boa, né, e muito grande, não é a maior. Tá? É a maior em extensão, tá? Porque aí você vai perceber, ela pega desde o Mato Grosso, voltando aqui, vem desde o Mato Grosso, pega um pedaço do estado de São Paulo aqui, Mato Grosso do Sul, desce Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega um pedaço do Uruguai, Argentina e um pedaço do Paraguai. Então, em termos de extensão, ele é muito grande. Mas em termos de quantidade de água, existe debaixo da Amazônia um aquífero maior, que se chama aquífero Alter do Chão. São quase 90 mil quilômetros quadrados de água, tá? Então, ele não é tão extenso, ele é mais profundo, beleza? Mas, de qualquer maneira, é uma posição estratégica para a água pura, né? Para a água limpa e própria para se beber. Bom, quem são os primeiros habitantes do Paraná? São os índios. Então, aí você já registra, você já escreve no seu material, você já registra no seu material que nós temos basicamente 2 grupos indígenas no Paraná, os Tupi-Guarani e os Ges ou Caingangues, né? Ges e Caingangues. Os Tupis, eles eram mais desenvolvidos. Como assim, professor?
você pode anotar no seu material o seguinte, que quando os exploradores europeus chegaram na América, os tupis estavam no estágio de desenvolvimento que nós costumamos chamar de neolítico. Ou seja, eles já estavam utilizando ferramentas mais elaboradas, usando ferramentas para fazer outras ferramentas, já estavam plantando, eles tinham casas, né, com duas águas, né, para poder impedir que a chuva entrasse dentro do seu recinto. Então já era uma cultura mais elaborada. Onde viviam os tupis? Oeste, litoral e noroeste do atual estado do Paraná. Vocês estão percebendo que eu coloquei aqui, ó, uma imagem de cerâmica. Por quê? Porque normalmente os índios fazem cerâmica, mas de barro tão bem feita, com desenhos bem elaborados, já é uma característica mais pertinente aos tupis, tá bom? Gesso ou caingangues. Esses camaradas já estavam num estágio um pouco anterior, o chamado paleolítico. Ou seja, eles até têm algumas ferramentas, mas essas ferramentas servem basicamente para caça e coleta. Então, eles não praticavam uma plantação, já não tinham uma preocupação tão grande com o desenvolvimento da sua colônia num respectivo lugar. De maneira geral, tanto tupis quanto os gessos caingangues, eles são nômades, mas os tupis tinham ciclos maiores, tá? Eles passavam mais tempo num determinado ambiente. Os gessos caingangues estavam mais concentrados no centro e no nordeste do estado do Paraná. Beleza? Quais são algumas das influências, né, dos índios? A gente vai perceber que em termos de trabalho, o trabalho indígena ele contava com uma divisão sexual. Como é que funciona isso? Os homens faziam o trabalho da caça, da pesca, tomavam as decisões políticas da tribo, enquanto que as mulheres faziam o trabalho de limpar a comida, ou fazer a comida, cuidar das crianças. Então, o trabalho ele era bem dividido em termos sexuais. Aos homens cabia um tipo de trabalho e às mulheres cabia outro tipo de trabalho, tá bom? Então, esse tipo de cooperação que existe entre homens e mulheres é uma cooperação simples, típica de civilizações mais antigas. Então, a gente chama isso de solidariedade mecânica. Essa expressão solidariedade mecânica, eu estou usando ela aqui para você lembrar de um pensador da sociologia chamado Émile Durkheim. Ele fala de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Nas sociedades mais antigas, você tem a solidariedade mecânica. Por quê? Porque são sociedades menores, onde tudo que todos fazem é na cooperação da coletividade, na cooperação daquele grupo específico. Então os homens vão caçar, os homens vão coletar alguma coisa, vão pescar, ou eles vão tomar as decisões políticas. Isso só é possível porque as mulheres estão colhendo, estão cozinhando, estão cuidando das crianças. Mas tudo que eles fazem gira em torno do bem comum. Já numa solidariedade orgânica, você está aí assistindo essa aula, mas tem alguém nesse exato momento se preocupando em garantir a fabricação de farinha para fazer o pão que de repente você vai usar só daqui 15, 20 dias. Tá? E você está aí preocupado com outras coisas na sua vida. Então a sociedade, na verdade, ela já segue, nesse tamanho muito maior, ela já segue rumos distintos. Apesar de, é claro, depender uns dos outros, mas as pessoas conseguem ter vidas muito mais separadas. Enquanto que na solidariedade mecânica todo mundo vive em função do grupo. Outra influência que a gente tem, ou outras perspectivas que a gente precisa perceber, como é que a gente conhece a cultura indígena? Muitas coisas a gente perdeu, porque esses camaradas não escreviam sua história. Eles não escreviam, né, o seu relato, o seu cotidiano. Então a arqueologia nos permite conhecer um pouco da cultura desses caras. E aqui vocês estão vendo o que a gente chama de sambaqui. O que é um sambaqui, gente? É o lixo dos indígenas. Né? É onde eles descartavam as coisas. Vamos supor que os camaradas fossem lá pescar, então eles traziam conchas, traziam peixes e tal, e aí eles jogavam aquilo em um determinado lugar. E esse lugar específico, ele ia, né, criando um monturo, né, ia ficando um montinho de lixo lá. E aí a gente tem esse lixo compacto aqui. Vocês podem perceber que no meio disso aqui tem até ossos. Por quê? Porque acontecia de, às vezes, no meio desse sambaqui, eles enterrarem pessoas. Então as pessoas ficavam ali bem preservadas. Não sei se vocês conseguem perceber, ó, nessa imagem a gente tem bem claro aqui camadas
né, estratos bem claros, onde você consegue identificar a quantidade de lixo que foi jogado ali no determinado momento. Então você imagina, os caras jogaram tanto aqui, né, de dejetos e tal, depois eles vão embora, né, vão para uma outra região, depois voltam para lá, outro extrato, depois eles vão embora, voltam, quando eles voltam, outro extrato, e assim por diante. Vamos lá, outros detalhes, né, da influência indígena. A influência étnica, inegavelmente, né, a gente tem os índios cruzando, né, para usar um termo bastante técnico, com os negros, com os brancos, e eles acabam, né, deixando seus traços étnicos para a civilização moderna. Vocabulário. Palavras como Paraná, Curitiba, paçoca, né, todas essas palavrinhas, mate, essas palavras todas remetem ao linguajar indígena, piquiri, tibagi, tá? Todas essas palavras vêm de lá. Então, é claro, é inegável a influência deles também. Penetração territorial. Os índios foram grandes colaboradores no desbravamento do interior do estado, tá? Então, isso também é importante. E, por último, a própria gastronomia. A utilização da farinha de mandioca, né? A manipulação da erva mate, tudo isso a gente deve aos índios. Vamos em frente. Muito bem. É importante a gente entender uma coisa, pessoal. Quando começa a história do Paraná efetivamente na mão dos portugueses? Quando ocorre o Tratado de Tordesilhas. E aí, qual é a parte do Paraná que está na mão dos portugueses? Mas é uma parte muito pequena, mas muito pequena. Tá? Era uma parte minúscula lá no sul do território, lá no sul mesmo, era uma parte muito pequenininha. Praticamente o litoral do estado do Paraná era o que pertencia aos portugueses. Portanto, você já pode notar aí que o estado do Paraná pertencia predominantemente aos espanhóis, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, tá bom? E os espanhóis, professor, eles vão se aproveitar disso? Os espanhóis vão chegar a ocupar o estado do Paraná? Com certeza. Aqui vocês estão percebendo, isso aqui é um mapa alemão, mas ele ajuda bastante a gente a entender a penetração dos espanhóis. Essa parte vermelha que vocês estão vendo aqui é o domínio espanhol. E eles chegam até o interior do Paraná. Qual era o ponto de partida de todos os caras que queriam explorar alguma coisa dentro desse território que hoje é esse estado do estado do Paraná? Era Assunção, que hoje é a capital do Paraguai. Então, dali, todo mundo saía para explorar o interior desse território. Vocês estão vendo aqui em verde? Isso aqui era a América Portuguesa. Então, os bandeirantes mesmo, os próprios portugueses, realmente ficaram predominantemente no litoral. Então, isso aqui que a gente conhece como Paraná hoje, estava na mão de quem? Dos espanhóis. E aqui vocês estão vendo um símbolo da Companhia de Jesus. Por quê? Porque predominantemente, além de espanhóis, quem realmente chegou no estado do Paraná, né, nesse interior, né, paranaense, e estabeleceu ali povoados, foram os jesuítas. Então, os primeiros grupos, né, que a gente vai ter de gente morando realmente no interior do Paraná de maneira organizada, foram reduções jesuíticas. Quem é esse camarada aqui, o Domingos Irala? Era o governador dessa região. Vocês estão vendo o desenho aqui por fora? Deixa eu só voltar aqui. Esse desenho aqui, esse contorno, é o estado do atual Paraná. Essa região que vocês estão vendo pintada em laranja aqui, era a parte que pertencia aos espanhóis, tá? Quem governava essa região era, o Domingos Irala, tá bom? Que mais tarde ele inclusive vai ter uma disputa com um camarada chamado Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Os dois vão acabar disputando essa região e o Cabeça de Vaca vai acabar despachando o Domingos Irala. Bom, então aqui vocês vão ver, basicamente, deixa eu passar lá, 3 povoados ontiveiros, Cidade Real del Guairá e Vila Rica del Espírito Santo. Esses são os 3 primeiros povoados que a gente tem nesse estado. Tá? Você pode perceber, ó, que já os caras já atravessaram o Rio Paraná e já estão morando, né, já começam a criar aqui suas reduções jesuíticas. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo toda essa região que é o Paraguai, até o que hoje é o Paraná, o Uruguai, aqui, tudo isso aqui pertencia à Espanha. Um outro detalhe muito legal de a gente perceber é o seguinte:
Os espanhóis sabiam que se eles não ocupassem esse território, se eles não andassem por ele, eles poderiam perder para os portugueses. Então olha que legal, os espanhóis contrataram um português chamado Aleixo Garcia. E esse camarada fez um desbravamento aqui, tá? Ele começa um caminho saindo do interior de São Paulo e um outro grupo saindo do interior aqui do litoral de Santa Catarina. E eles vão desbravar o interior do Paraná, atravessar o Paraguai, atravessar a Bolívia e chegar até o Peru. Esse caminho era para rasgar a América Espanhola e criar um caminho que fosse mais fácil, né, ou pelo menos desse para fazer andando, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Esse caminho, gente, ficou conhecido como Caminho de Peabiru. E ele ligava o litoral, né, o litoral aqui da América até Portuguesa, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, até a América Espanhola, tá? Até a capital do Império Inca, que era Cusco. Tá? Então essa é uma parte bem importante mesmo da história. Aleixo Garcia, apesar de português, acabou deixando o nome dele gravado na história da América Espanhola. Muito bem, em 1578 aconteceu um episódio muito legal na história portuguesa. Você já deve ter assistido História do Brasil, eu já contei isso lá para vocês na História do Brasil, mas vou repetir. Dom Sebastião era um camarada muito sem noção, resolveu fazer uma guerra contra islâmicos, contra os mouros, lá na África. E ele leva um grupo de 15 mil soldados que não estavam preparados para um combate no deserto. E aí, depois de caminhar quase 10 dias no meio do deserto, eles encontram um oásis. Entre o exército português e o oásis, tem um grupo de 60 mil soldados mouros. Ali acontece a chamada Batalha de Alcácer Quibir. Os portugueses gostam de contar que foi uma batalha assim, muito vigorosa, os portugueses lutaram com muito valor, mas acabaram derrotados e fugiram. E nessa fuga, eles acabaram deixando o Dom Sebastião para trás. O detalhe é que o Dom Sebastião era o último herdeiro da família de Avis, não tinha outra pessoa para assumir no lugar dele, a não ser um tio que já era um maracujá maduro, né? Tava velho, acabado, só o pau da bagaceira. Então, e que vai acabar governando no lugar do sobrinho até 1580, ou seja, ele governa só 2 anos e morre. E aí, quem é que vai assumir o trono português? Ocorre então a chamada União Ibérica. Por quê? Porque o rei espanhol, Filipe, já tinha se casado com a irmã de Dom Sebastião, só que ela tinha morrido no parto e o filho tinha nascido retardado mental. Então ele fala, bom, então eu tenho o direito de assumir Portugal. Além do mais, ele compra uma parte da nobreza e acaba declarando guerra àqueles que têm resistência. Então ele vai dizer, não, Portugal, lo herdé, lo compré e lo conquisté. Né? Portugal, eu herdei Portugal, eu comprei Portugal, eu conquistei Portugal. Então vai acontecer de a Espanha indexar o território português, apesar de o rei espanhol permitir que os portugueses até tivessem uma certa autonomia, tá? Limitada, mas ele vai permitir. Agora, o que acontece, gente, com o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, quando Portugal e Espanha se unem? Ele perde a sua funcionalidade, ele perde a sua utilidade. Então o que vai acontecer? Como a Espanha não ligava muito para a América Portuguesa mesmo, porque ela estava muito mais preocupada em extrair ouro lá da América Espanhola, os bandeirantes que viviam no Brasil acabaram aproveitando para invadir aquele território que antes era proibido. Agora liberou geral. Os caras vão invadir mesmo. E um dos territórios que os bandeirantes vão invadir é justamente o estado do Paraná, onde tinham aquelas missões jesuíticas. Aí a treta vai ficar séria. Por quê? Porque bandeirantes e jesuítas já se odiavam desde sempre. E aí a gente vai perceber uma série de disputas, né, entre bandeirantes e os próprios jesuítas. Por quê? Os bandeirantes, para escravizar os índios, percebiam que dentro das reduções jesuíticas, os índios já estavam pacificados, né, já estavam mais humanizados, já estavam acostumados com o contato com o homem branco. Então os bandeirantes iam lá no alvo fácil, expulsavam ou matavam os jesuítas e sequestravam os índios para levar como escravos para a capitania de São Vicente. Tá bom? Então, esse é um ponto importante também da história do Paraná. Até que, no começo ou ao longo do século XVII, ainda durante o período da União Ibérica, encontra-se ouro na ilha de Cotinga, que fica próxima à Ilha do Mel. Tá? Olha a Ilha do Mel aqui, é um ponto turístico bem interessante, né?
Foi encontrado ouro aqui. Nossa, foi encontrado ouro? Os bandeirantes viviam procurando ouro, procuravam ouro desde sempre. Desde que teve Brasil, tinha gente procurando ouro aqui. E eles encontraram ouro em Cotinga. Quanto de ouro eles encontraram? Gente, encontraram quase nada. Mas como quase nada era muito mais do que estavam encontrando até então, veio uma porrada de gente. Nossa, teve bandeirante caindo de paraquedas, ressuscitando, teve gente cavando tudo para chegar em Cotinga. Foi uma loucura. Todo mundo queria chegar lá para poder explorar ouro. Então o que aconteceu com a região? Ela cresceu. Cresceu em termos populacionais e ela acabou favorecendo o surgimento de um povoado, que é o povoado de Paranaguá, que surgiu em 1545. Paranaguá fica do outro lado, tá? Já fica no continente. Então cresceu tanto Cotinga que eles tiveram que sair da ilha e montar uma cidade. E acontece que um pouco mais de 100 anos depois, Paranaguá de fato se tornou uma cidade. Olha como cresceu, tá? Olha como cresceu, acabou crescendo a região. Muito bem, agora o estado do Paraná começa, conforme você vai ter um grupo populacional lá muito grande, essa regiãozinha ela vai começando a ficar mais interessante. Então, essa capitania de Santana, ela acaba dividida em duas partes, que era a última capitania que a gente tinha, a última capitania hereditária, ela fica dividida em duas partes, e essa capitania de Santana vai se tornar a capitania de Paranaguá, isso em 1660. Tudo isso por causa daquele microciclo do ouro que tem lá, tá? Que é muito pequeno mesmo. Em 1701, um vilarejo que se chamava Nossa Senhora da Luz dos Pinhais se torna a cidade de Curitiba. O que é Curitiba? Conforme os caras começam a invadir o território, né, em busca de riquezas, minerais, investigar, olha, será que o ouro só está lá mesmo? Vamos procurar em outro lugar. O que aconteceu? Chegaram numa região que tinha muita árvore de pinha, né, e muito pinhão. E aí, esse termo em tupi era Cureeteba. E aí eles acabam dando o nome de Curitiba. Então o vilarejo de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais se torna Curitiba. E por fim, em 1749, Paranaguá vai se separar de Santa Catarina. Tá? Então, daqui para frente, o estado do Paraná vai estar conectado apenas ao que é o estado de São Paulo. Tá? Eles só vão se separar lá no século XIX. Então, em 1749, o Paraná se separou de Santa Catarina, tá bom? Muito bem. Aí acontece um episódio muito interessante. Lá no final do século XVII, em 1693, 94, depende da fonte que vocês estiverem lendo, foi encontrado ouro na região das Minas Gerais. E foi encontrado muito ouro. Aí o que aconteceu? Quem estava no Paraná, porque estava lá desesperado para achar uma pepitinha de ouro, ao descobrir que tinha muito ouro lá na região das Minas, o que os caras fizeram? Vazaram. Tô indo. Os caras largaram tudo para trás e foram embora. Gente, aí você olha para a história do Paraná e fala assim, cara, então acabou a história do estado, né? Porque já tinha pouca gente. Os caras vieram procurar ouro e já não tinha praticamente nada. Agora que encontraram ouro em Minas Gerais, não vai sobrar nada para o estado. Realmente, as cenas que se seguem pareciam apontar um final muito triste. Alguns lugares, inclusive, vão ficar desérticos, né? As casas vão ficar perdidas ali, todo mundo vai embora para a região das Minas Gerais. É o fim da história do estado? Bom, eu continuo falando sobre isso na próxima aula.